E aí, galera, estamos de volta com um novo episódio do Cinerama Cast. Agora a gente vai falar sobre uma série que deu o que falar desde antes do lançamento, assim como o She-Hulk, né, do último episódio aí, e veio com críticas pelo mesmo motivo que She-Hulk. A gente está falando de nada mais, nada menos que O Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder. É a série que a gente vai comentar hoje aqui nesse episódio. E já adianto para vocês, se no episódio passado vocês viram o Lohan encerrar com uma mensagem brutal e amedrontadora, esse episódio é o episódio que vocês vão sentir mais medo ainda, porque tem muita coisa para falar. Gente, eu sou Francisco Chagas, aí é DM das redes sociais da Cinerama e host aqui do co-host aqui do podcast. E estamos aqui novamente com o Lohan, nosso co-host. Fala aí, Lohan. Fala aí, gente, tudo bem? Mais um episódio aí. E, cara, eu acho que as pessoas têm que aprender a ler, a entender, a interpretar as coisas, porque tá muito complicado. Tá muito complicado. Eu não tem que ter medo, não. A gente só tem que aprender a ouvir. Sabe, quando você é criança, que você pega e, tipo assim, as pessoas conversam com você, você tem que ouvir um pouquinho e tal. Quando você é adulto, você tem que ouvir também, gente. É só isso. É porrada na galera. E a gente está aqui com a volta do nosso queridíssimo aí, o Júnior do Nerdoloucos. Fala aí, Júnior, beleza? Beleza, galera? Obrigado por estar aí de volta com vocês. Vamos lá, bater um papinho, explicar aí pro pessoal que não conseguiu entender, né, assistindo a série, botar ordem aí nas coisas. Ó, confesso para vocês aqui, já pra gente começar o papo aqui, a gente vai, né, vou dar a pauta aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre essas críticas que a série né, obteve aí do público. A gente não vai entrar no mérito de críticas de gostei e não gostei. A gente vai falar de pontos aqui muito importantes que hoje em dia é importante debater. Ah, todo episódio vocês falam disso, mas é importante debater porque é o que está acontecendo. É uma produção que vem atrás da outra e geralmente as mesmas críticas infundadas a respeito de representatividade, se o personagem X é preto, é branco, é amarelo, enfim, né? Já adianto para vocês que eu adentrei há pouco tempo nesse mundo de Senhor dos Anéis, então não vou me remeter a nomes, mas eu vou falar aquele carinha lá que fez isso, tudo mais. Mas eu queria saber de vocês. Primeiro aqui do Júnior, né? Que o Lohan tem muito pano para manga aqui. Qual é o seu saldo de Anéis de Poder? Positivo, negativo? O que você achou da série? Olha, meu saldo é positivo, principalmente pelo material que eles tinham a trabalhar, né? A gente sabe que a família aí do Tolkien não é muito adepta de vender tudo de uma vez, que é suaves prestações e recebendo dinheiros para a vida toda. Então, teve coisa que não pode ser mencionada, teve coisa que teve que ser alterada. Eu acho que com o que eles tinham na mão, eles fizeram um excelente trabalho. E você, Luana? Eu não sou. Eu também demorei muito pra adentrar no universo do Senhor dos Anéis, sabe? Eu sou daqueles de tipo que o Senhor dos Anéis era um ótimo sonífero pra mim. Não, eu vou assim, eu vou tentar me explicar, né? Eu amo o Senhor dos Anéis hoje, mas eu demorei muito pra ver Senhor dos Anéis. Porque eu sempre gostei muito de fantasia. Sempre, desde pequeno, né? Pô, sou fanático por Harry Potter, amo Crônicas de Nárnia. Só que o Senhor dos Anéis eu realmente demorei muito pra pegar um embalo pra assistir. Então eu comecei a assistir Senhor dos Anéis de verdade depois que eu vi os Hobbits. Porque quando eu vi o Hobbit, aí eu, me apeguei àqueles personagens, aí aquele universo, e aí sim abracei o mundo do Senhor dos Anéis. E cara, hoje em dia a gente precisa de novos conteúdos para trazer novas pessoas para dentro de um universo. A gente viu isso com Star Wars, tentaram fazer isso com Harry Potter lá com Animais Fantásticos, e assim vai. Então eu tenho que agradecer ao Hobbit para me poder adentrar no universo dos Anéis, e hoje em dia eu gosto. A série de Senhor dos Anéis, para mim, assim, assistindo ela como um todo, eu achei ela lindíssima. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Tem alguns problemas. Não acho ela assim, como o Júnior falou, ele acha ela excelente. Eu não acho. Eu acho que ela é um bom começo. Eu acho que, tipo assim, pros próximos, ainda tem algumas coisas para melhorar. Mas em questão de narrativa, ela teve alguns problemas. Na minha concepção, em alguns núcleos. Alguns, para mim, são excelentes. Mas eu vou já tirar o cavalo, né, o elefante, né, da sala. O núcleo de Númenor e o núcleo da Galadriel
é uma encheção de linguiça pra mim. De tipo assim, poderia ter sido muito mais tipo, não esqueci a palavra exata, mas ela poderia ser bem mais enxugado, né? Enxugado, exatamente. Cara, parecia que tipo assim, eles estavam trazendo coisas ali. Pra que eu queria ver o treinamento dos soldados de Númenor? A Galadriel incisiva, perturbando pra eles irem pra Terra-média com ela, pra tipo assim, ir pra lá, fazer uma paradinha e depois voltar. Aí eu fico tipo, essas coisas assim me tiraram um pouco da série. Inclusive, eu não gostei assim, de um episódio da série, que é o episódio que mais foca nessa parte de Númenor. E foi o episódio que eu mais tomei porrada na internet por ter falado que eu não gostei. Então, talvez... Não, deixa o Francisco falar. Não, pode continuar, tô gostando aqui. É porque eu acho que a gente ainda tá na apresentação e eu acho que tu não falou nada. Não, pode falar, eu vou falar pra caraca ainda. Então, você conheceu esse universo depois de assistir o Hobbit. Eu acho que isso é um diferencial na sua percepção da série. Eu, lá na adolescência, quando eu ficava de castigo no colégio, a gente tinha o livro do Senhor dos Anéis em português de Portugal na biblioteca. E eu me diverti horrores lendo. Onde Galadriel é chamada de rapariga. Eu vou te cortar, porque você falou assim, quando eu ficava de castigo, eu pensei, cara, os professores botavam as crianças pra assistir Senhor dos Anéis. Não. Eu tava pensando aqui também. É que o castigo era na biblioteca. E eles cometeram essa gafe. Então eu ficava de castigo com certa frequência, que eu queria acabar o livro. Então, ali você tinha muita informação no livro que não entrou nos filmes. Sim. E você quer que a série traga essas informações, que você construa esse universo. Por exemplo, o Isildur. O Isildur, se você lembra no início do Senhor dos Anéis, é quem iria cortar o dedo do... E fica com o anel, Então, assim, é importante a gente ver que ele não foi sempre um herói. Que ele é um merdeiro, que ele fazia as cagadas lá. E que tinha alguém importante já ali de olho nele desde sempre. Cada personagem ali, cada ponta solta, vamos dizer, que ficou na série, é porque vai dando uma resposta maior. Principalmente tem um detalhe que mostra no último episódio, quando o rei de Númenor abre lá a sala para a menina. Eu imagino que aquele artefato seja aquele globo que tinha na torre do Saruman, ou um similar, com o qual ele consegue ver, né, muitas informações ali de presságios e tudo mais, e ela teria acesso a algo assim, desse tipo, ali no passado. Já foi mostrado esse objeto, né? Eu não entendi por que esse último episódio ele veio... Assim, talvez seja pela personagem conhecer aquele objeto. Isso. Mas eu não entendi qual era a questão de fazer tanto suspense se o próprio objeto já apareceu na série, saca? Então, tipo assim, fazendo... Isso pra mim chega a ser considerado um erro, porque, cara, você não tá entendendo que o público já conhece aquilo? Qual o suspense que você quer fazer de novo pra apresentar isso? É perda de tempo, sabe? O meu problema com a série são essas questões. Eu escrevi a crítica, eu acho que nem lançou ainda, né, Francisco? Mas eu escrevi a crítica lá pro site. E eu botei. Não, no caso, quando sair o podcast, já vai ter saído a crítica. Sim. Aí eu até botei isso que você falou, eu escrevi que essas cenas, pra mim, elas, tipo, algumas partes do núcleo ali, elas são importantíssimas, eu concordo, pro que vai vir lá pra frente. Eu sei, eu acredito nisso. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem muita encheção de linguiça, sim. Eles botam. E o ritmo da série. Eu vou ser sincero, eu escrevi isso lá na crítica, que muita coisa eles tentam adaptar da mesma forma que o Peter Jackson fez. E isso, pra mim, eles poderiam tirar. Não tinha necessidade de muitos episódios terem mais de 1 hora. Tipo, muitos episódios terem mais de 1 hora. Uns 40 minutos. Até 50 minutos e tal. Mas dava pra ter enxugado umas partes bem, sabe? Enxugado bem. Então, o meu problema é isso. É o ritmo que a série faz. Porque uma coisa é funcionar num livro, outra coisa é funcionar numa adaptação de filme e outra coisa é funcionar numa série. São 3 formatos completamente diferentes. O Francisco via assim que lançava, 1 hora da manhã. Eu não conseguia ver, porque eu sabia que eu ia dormir se eu fosse assistir.
Assim, eu só assisto à noite do dia que lança. assim, não, eu pensava, acho que foi o episódio 4 que eu não curti tanto. Aí foi esse episódio que me fez falar assim, cara, eu não vou. Eu acho que foi o 5, que foi o que antecedeu o episódio da descoberta de Mordor lá. Que Foi esse. o vulcão lá explodiu, a montanha que foi criada a Montanha da Perdição. Não, teve um episódio desses aí que eu falei Foi assim, o que cara, teve o foco em Númenor. foi o foco Foi todo antes, lá. foi antes deles irem pra. Foi episódio 5. E tipo, eu acho que é um erro, não é do roteiro. Não acho que seja do roteiro. Eu acho que é um erro de montagem mesmo da série. Porque, inclusive, também protagonizado pelo núcleo de Númenor, cara, você tá com eles num barco e daqui a pouco eles estão lá, todo mundo cavalgando no meio da guerra. Aí tu fica tipo assim, cara, mas a que ponto que eles acabaram de sair de lá? Então o que tá acontecendo aqui? Se a gente pega para comparar, esse núcleo de Númenor está saindo de lá para ir para as Terras do Sul, e a gente compara com o que está acontecendo em uma linha do tempo com o que está acontecendo nas Terras do Sul, né? O pessoal lá daquela aldeiazinha que mais tarde vem a ser Mordor, cara, eles falaram, o próprio elfo lá falou: olha, essa batalha aqui vai acontecer em menos de 24 horas. Uhum. A batalha acontece em menos de 24 horas. A galera sai de uma terra super distante para ir para a Terra do Sul e chega lá no auge da batalha. Sabe o que me lembrou? Sabe o que me lembrou? Aquele episódio de Game of Thrones, que eles estão lá do outro lado da muralha, aí eles metem Sim. aquele moleque pra correr pra avisar a Daenerys e ela surge do nada. Então, é basicamente isso. Tipo assim, você sabe que tá tendo uma passagem de tempo. Uhum. Isso aí tá acontecendo até em House of the Dragon, que é uma das coisas que a gente vai conversar na série, né? Quando a gente for falar da série. Mas ali naquele momento, pra mim foi muito jogado. Eles estavam saindo porque eles decidiram mostrar a cena deles saindo de lá. Foi muito lento. Isso aí. Os 5 primeiros episódios, cara, é uma lentidão na narrativa. Tipo assim, beleza. Tanto que eu comentei pra você. Tanto que eu comentei com você. No primeiro episódio, eu entendo ser lento para um cacete. Porque é o episódio de introdução. Você tá apresentando novos personagens. Tanto que depois a gente tem episódios que determinados núcleos nem aparecem. E, por exemplo, o mais afetado no episódio 5 que você reclamou é a ausência dos pés peludos. E nesse último a gente não teve os anãos. Não teve os anões, não teve o Arondir, que é o elfo lá, não teve o núcleo ali que ficou em... Os orcs sumiram. O Ada sumiu, mano. E ele é... Eu vou te falar, beleza sumir, porque aí eu acho que trabalharam bem a Galadriel. Porque... Cara, você dá foco no protagonismo. Quem é o protagonismo? Qual era o protagonismo da série? Era quem era o Sauron, quem é o estranho, né? E a questão da Galadriel e da sua vingança. Então eles trabalharam bem isso. O meu problema é realmente o ritmo, não é a lentidão. Lentidão, Senhor dos Anéis, é lento. É isso. E o primeiro episódio, ele é o mais lento, como você falou, e ele é o melhor pra mim. Eu acho o melhor episódio primeiro. E o último agora. Então, tipo assim, não é o problema a lentidão. O problema realmente pra mim foi o ritmo entre o meio, sabe? O meio ali, eles deram umas deslizadas na minha concepção, óbvio. Mas eu quero ouvir o Júnior, que o Júnior tá coçando tanto queijo que eu quero ouvir o falar. Não, tô absorvendo o que você tá falando, porque assim, realmente, tem vários pontos ali que são lentos. Mas eu acho que, fazendo um pequeno comparativo com a She-Hulk, eu acho que alguns são necessários. Por exemplo, a gente está vendo aí que o... Ih, meu Deus, deu branco o nome dele. O que a Galadriel tirou, saiu o Halbrand. A gente vê que ele tinha um plano por trás. Você vê que ele estava toda nessa coisa de aprender o processo de como fazer um item de poder, como chegar naquela pessoa dos elfos que tinha melhor informação. A jornada era dele. Ele estava nessa busca para construir o anel que a gente sabe como é que vai ser foda. Né? E ele mesmo foi... Ao mesmo tempo que a gente vê nesse final que a Galadriel permitiu que ele se torne o Todo-Poderoso, que a gente vai conhecer, ele também permitiu
que a Terra-média tivesse os meios para enfrentá-lo. Sim. E eu acho que vai ser importante para as próximas temporadas dessa série a gente entender por que cada raça tinha que ter os seus anéis também. Sim. Outra coisa também que eu gostei muito da série, aí assim, até entrando no que você falou e fugindo ao mesmo tempo, é que quando a gente assiste O Senhor dos Anéis, é muito claro quem é bem e quem é mal. Sim. É sempre muito claro. Existem aquelas pessoas como o... Meu Deus, Gollum. esqueci o nome dele. Não, o Gollum? Não, o Boromir. Que a gente é um personagem cinza, né? Que ele tem o lado bom dele. E, cara, hoje em dia, você assistindo O Senhor dos Anéis, eu assistindo O Senhor dos Anéis, eu super entendo a motivação dele de fazer o que faz. Assisti ontem. Porra, tá certíssimo ele. Isso aí. E assim, eu gosto que a série, ela bota os personagens em tons de cinza. Não são todos ali que são bons e maus. E isso eu acho um trabalho legal que a série faz. Caraca, acho que o Halbrand, eu sentia o caminho que ele iria levar. Eu acho que eu já tinha até falado com o Francisco, que pra mim, o Sauron ou era ele ou era o Estranho, mas eu não queria que fosse o Estranho, porque eu tinha certeza que o Estranho era o Gandalf. Tipo assim, certeza. Porque, cara, não é possível. Não é possível. E que por sinal, não está confirmado. Não está confirmado. Mas, pô, depois daquele papinho do nariz lá, que é a mesma frase que o Gandalf fala pros hobbits, não é possível, mano. É muita sacanagem eles usarem a ligação do Gandalf com os hobbits, usar frases que ele fala nos filmes e no final ele ser o Saruman. Ah, porra. Eu vou ficar bolado. Aí que eu vou tá querendo fazer uma quebra de expectativa ruim. Igual aí é te enganar igual a Marvel me enganou com o Lobisomem. Me enganar igual o Game of Thrones me enganou com o Jon Snow no seu príncipe prometido, porra. Não, o Jon Snow podia não ser o príncipe prometido, mas dizer que o Bran era o melhor, que tinha a melhor história. Não, botar. Tipo, a gente vibra com a Arya matando o Rei da Noite. Mas, mano, não era ela pra matar o Rei da Noite ali. E Jon Snow não voltou pra absolutamente nada, só pra lamber bota da Daenerys. Voltando pra Anéis de Poder, cara, eu gostei da série. Talvez, eu vi muito fã, não sei se é fã, mas a galera que se diz fã, tipo assim, meu Deus, o Tolkien tá se revirando no túmulo, como se a galera conhecesse o Tolkien, tipo assim, fosse brother de churrasco, e como se conhecesse, cara, o cara tá morto, não adianta, e se ele tivesse vivo, cara, tá morto, esquece o que ele acharia. Ele deu liberdade para outros criadores reutilizarem a obra. E tipo assim, eu gostei porque eu falei para vocês, eu tô adentrando nesse mundo há pouco tempo. A série ser lenta, para mim, não foi tão ruim quanto O Senhor dos Anéis. Eu acho que O Senhor dos Anéis, tipo assim, a lesma. E aqui a gente tem a lesma com um pouquinho mais de velocidade. Para mim foi bom, porque Turbo. Aquele filme do Turbo. Da Exato. Então, é basicamente isso. Então, tipo assim, porque eu acho ela mais dinâmica do que os filmes do Senhor dos Anéis. Mas, porque eu não conheço personagens de nome, são muitos núcleos, muitos personagens e nomes difíceis. Então, ser lento, para mim, assim, me ajudou bastante a entender melhor a história. E também entender todo um contexto. E também não só assistir a série pela série, me inteirar em todo o universo fez sentido para mim. Por exemplo, me interessei em jogar Sombras de Mordor. Me esclareceu um monte de dúvidas, apesar de ser uma história simples. Então, tipo assim, eu gostei de terem também trazido uma simplicidade para alguns arcos. Por exemplo, o arco do Sauron eu acho que é simples até demais. Mas para pessoas que estão entrando nesse mundo do Senhor dos Anéis agora, é o mais simples que você pode fazer para poder inteirar, né, ingressar a galera dentro desse universo que, cara, é difícil para entender. Sim. Você gravar nomes, localidades, porra, é muito difícil, cara. Então, assim, essa primeira temporada ser lenta, compreensível, porque você quer atrair um novo público. Mas a segunda tem que correr mais, mano, sabe? E o erro tá justamente nisso para mim. A questão de a temporada inteira ser lenta e esse final ser mega corridão. A história da criação dos 3 primeiros anéis, mano, dura metade de um episódio.
é muito rápido. É muito rápido. Mas é a questão que eu falo da encheção de linguiça. Assim, eu acho que, tipo, núcleos muito bem trabalhados é o núcleo lá do Durin, do anão com o Elrond. Sim. Núcleo dos pés... Cara, o núcleo dos pés peludos, pra mim, é lindo. Cara, aquela cena deles cantando, quando eles estão se deslocando lá, pô, eu acho sensacional, eu acho muito bonita. Agora, eu peguei um bode de verdade do núcleo de Númenor e da Galadriel. Porque, tipo assim, cara, antes que vocês falem... Vocês não, né? Mas quem tá ouvindo, pense que eu tô alimentando o teu discursinho antifeminista. Não pensa nisso, tá? Porque eu acho que o protagonismo na Galadriel é essencial. É essencial. O problema é que eles transformaram a personagem Galadriel, pra mim, numa personagem chata. Numa personagem incisiva, numa personagem que muitas vezes não tá fazendo o que tá falando e às vezes vazia. Pra mim era isso. Eu não consigo me identificar com a Galadriel. Assim, é porque ela cai muito em contradição, cara. Muito em contradição. E tudo bem você ser contraditório como personagem, porque personagem tem erros, e tudo bem isso. Só que eu, por exemplo, quando eu vi a Galadriel em Senhor dos Anéis, eu acho que, tipo assim, você entende a Galadriel em minutos, porque ela aparece pouco em Senhor dos Anéis. E tá tudo bem. Mas aqui, eles tentaram juntar, parece que todas as personagens femininas numa personagem só, tá? Sabe? Você vê um pouco de Katniss Everdeen nela, você vê um pouco de Capitã Marvel, você vê um pouco... Sabe? Pra trazer uma personagem foco... Ih, caralho. Ah, desculpa. Levei um susto. Pra você ter uma personagem feminina foco, e tá tudo bem ter... Eu acho que o Peter Jackson faz isso erradamente também com a Elfa lá no Hobbit, que é só pra trazer uma personagem feminina foda. E às vezes não vale a pena fazer isso. A personagem Galadriel já é interessante por si, o background dela já é interessante. Ela ser uma guerreira não é um problema. O problema é o discurso dela tá sendo contraditório o tempo todo. Ela tá sendo uma personagem que não dá pra se identificar com ela e eles estão querendo fazer com que ela seja a personagem principal. Aí fica difícil de você acompanhar a história dela. Porque, tipo, a Galadriel tava aparecendo ali e eu tava, tá bom, mas vai lá pra Elanor lá, vai lá pro Estranho, vai lá pro Durin, que tá muito mais maneiro. Eu não tenho tanto assim esse problema com a Galadriel quanto você tem. Eu acho ela chata, eu não tenho tanto. Mas, de fato, o personagem menos interessante de se ver na tela é ela. Ela não é culpa da atriz, que a atriz desempenha um papel muito bom, não é culpa da personagem, mas a narrativa que escolheram para ela é muito maçante para o público. É uma personagem que está uma temporada inteira vivendo com base no luto e vingança. E isso é muito... Cara, não tem problema ser isso, mas é muito forte. Tanto que ofusca, quando ela tá perto, ofusca todo mundo. Aquele discurso que ela fez pro menino lá, que eu esqueci o nome dele, agora sou eu que tô esquecendo o nome aqui. O Halbert? Quem? O Theo. Não, o outro. Theo. O Theo. Então, é o que tem o nome mais comum e é o que eu menos lembro. Quando ela faz aquele discurso pra ele, olha, não viva com esse peso, que não sei o que, é justamente isso que você falou. É tipo assim, fala o que eu fala, segue o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. Sabe? Então, tipo assim, e depois ela tá fazendo a mesma coisa. Então, assim, é muito maçante você vê ela indo toda hora pro mesmo caminho. Ela andou, a verdade é, ela andou e parou no mesmo lugar, no final da temporada. A parada é que, tipo, ela quer que todo mundo siga na jornada que ela quer que as pessoas sigam. É isso que dá pra entender. Tipo assim, mano, você não dá um motivo plausível, além de, tipo assim, a gente precisa proteger a Terra-média. Mas, caraca, e se eu não quiser proteger a Terra-média? Eu quero ficar na minha aqui. É a mesma coisa que, sei lá, o presidente do Brasil chegasse pra mim e falasse assim, vamos lá ajudar na guerra lá da Rússia. Eu não quero, irmão. Por que você vai me convencer? É minha obrigação? Aí é outra coisa. Agora, ela fica nessa a temporada inteira, mano. Aí, tipo, todo mundo que chega, não, mas você tem que lutar. Você tem que lutar. Você, por quê? E se eu não quiser? Ah, mas por causa disso, mas eu não quero. E aí? Aí, não, mas você tem. Então fica tipo assim, tá bom, Galadriel. Cala a porra da boca. Parece a Lumena do Big Brother, porra. Eu vou lá correr o risco de morrer só pra tu calar a boca. O
O Júlio discorda da gente, tô vendo isso. Então, não. Eu concordo que foi muito chato esse núcleo com ela, mas eu não acho que seja por culpa dela, mas porque ela é a única que está em contato com humanos. Yeah. Nós somos o problema, nós somos muitos questionadores políticos, sabe? A gente vê ali no menor como é que fica essa coisa. Ajuda? Não ajuda. Ah, eu não sou rainha de verdade, eu sou só a regente. Meu pai era a favor dos elfos, eu já não posso ser tanto. Sabe? Você vê que tem toda essa questão. Ela acaba, inclusive, sendo obrigada a convencer no menor a ir para a guerra, porque eles não querem deixar ela ir sozinha. Então, assim, eu acho que o problema não é nem a coitada da Galadriel, porque se deixassem ela solta, ela ia nadar o oceano inteiro e ela ia matar quem for que ela achasse, o Ada. Ela ia acabar matando alguém e ia se dar satisfeita. Mas ela caiu no acidente de esbarrar com os humanos. E os humanos que atrapalharam a vida dela. Aí ela tem que explicar a história dela, tem que explicar que os elfos eram amigos dos humanos, que os elfos deram as ilhas para os humanos, então os humanos estão fazendo o mínimo, que é devolver, sabe, o que foi feito há milhares de anos atrás. E ela fica lá. Aí tem que ensinar os humanos a lutar, porque os humanos não sabem lutar, para salvar outros humanos, sabe? O problema dela é que ela foi se importar com os humanos. Se fosse só ela, falasse, eu tenho que seguir meu caminho, que se foda todo mundo, vou matar 80 guardas e voltar a nadar. A gente ia gostar. Esse é um ponto também, porque, tipo assim, você ter todo mundo em volta também, assim, aí é questão de você, também tem a questão da identificação da personagem, como a gente falou aqui. Não dá para se identificar com ela por conta disso, mas talvez porque a gente veja muito, a gente se importe muito mais com a visão de quem tá negando o que ela tá jogando na cara da galera. Tipo assim, gente, porra, vocês estão aí todo mundo de boa. Já aconteceu uma vez, lá na primeira grande guerra, lá na primeira era, que, ó, vocês deram com os burros na água. Achou que tava tudo bem, deu tudo ruim. Tudo foi por água abaixo. Agora aqui, ó, tá acontecendo a mesma coisa e vocês não estão vendo o que aconteceu. Aí, tipo, é a personagem que fica no mesmo discurso e ninguém dá bola pra ela. E é por isso que eu falo. É uma escolha errada de narrativa e da personagem. Assim, que, tipo assim, cara, você pega e bota essa personagem nessa função, assim. E, tipo assim... Se tivesse mais alguém para compartilhar essa jornada com ela durante a temporada... Uma mascote. Bota um Pita ali do lado dela, que, tipo, tem mais jeito com pessoas. Nem que fosse o próprio Elrond, que, de repente, saísse numa jornada com ela para alertar a galera... E, pô, aí você vai falar, porra, a mina não vai sair como maluca. Não, mas não é não. Porque duas pessoas... Eu não acho nem a questão dela se passar como maluca. O que eu falo, tipo assim, todo mundo em volta achava que ela era doida, porque só ela acreditava que o Sauron voltou. Cara, mas o problema não é o discurso dela. Eu acho que eu me deixei passar errado. Eu peguei bode da Galadriel, Mas o problema pra mim é da série, não é dela. Não, é da série. Tipo assim, então beleza. Alongou toda essa questão da Galadriel e tipo assim, cara, que se resolve em poucos episódios. Pegou um montão de episódios pra tentar fazer eles convencerem a sair de lá, eles saem de lá em um episódio e no outro eles já estão voltando. E não tinha tipo porque assim, também... Essa questão da ida dela atrás do Sauron a temporada inteira não precisava. O Sauron não precisava ter sido não precisaria ter sido revelado dentro daquele universo para todo mundo, mas poderia ter sido revelado ao público muito antes, na metade da temporada. Você vê, cara, esse último episódio, quando o Halbrand ele levantou lá da caminha dele, que ele foi na oficina do Celebrimbor, de boa. Que eu falei, fudeu, ele é o Sauron, que ele veio com aquele discursinho. Falei, mano, ele é o Sauron, sabe? Porque, tipo assim, você tem 2 episódios onde, né, porque ele foi introduzido no segundo, se não me engano, que é a parte que ela tá lá no mar, inclusive, que é um dos episódios mais chatos pra mim, que é o episódio inteiro no oceano, metade dela ela tá nadando. E, assim, cara, esse último episódio... Quando eu não sabia que ele era o Sauron. Não imaginava até o último episódio. Quando ele abriu a boca, que ele começou o discurso dele, eu falei, Sauron.
Então, cara, aí o erro dali foi cara, procurar teoria. Foi dali as que teorias começou. contavam pra ele e pro estranho. Foi Então, tipo dali assim, pra mim que nenhuma das duas começou revelações. o suspense, cara. Eu fiquei tipo assim, cara, era uma sensação de perigo constante quando eu entendi que ele era o Sauron. Falei, Sim. fudeu. Ele vai fazer alguma coisa. Aí cortava pra outra cena. Quando eu voltava, ele, meu Deus, como que ele ainda não fez nada? E eu ficava assim, cara, se você bota isso no meio da temporada e ninguém sabe, só o público, que ele é o Sauron, e você tá vendo que ele tá manipulando a temporada, metade da temporada, mano, a sensação de risco iminente ia ser muito foda pra dar ânimo pra série. Eu concordo com o que você está dizendo se ele estivesse lidando com outros personagens. A gente cai no mesmo problema do filme da Viúva Negra. Olha, eu voltando para Marvel. Quando saiu Viúva Negra, já tinha saído Guerra Infinita. Sim. Então você sabia que nada ia acontecer com a Natasha. Na pior das hipóteses, ela ia levar um tiro na costela. Ela não iria morrer, porque ela tinha que estar no outro filme. Uhum. Quase tudo ali era o... esqueci o nome do elfo, amigo da Galadriel. O Elrond. Elrond e a Galadriel. Então, assim, você tem esses dois no Senhor dos Anéis. O maior risco era ele matar o ferreiro. Mas o ferreiro tinha que fazer os anéis dos elfos. Então eu falei, tá todo mundo bem. Não vai acontecer nada. Sim, a questão é, tipo assim, dele gerar um impacto. Porque a gente tá vendo, né, que a série tá seguindo alguns rumos narrativos, justamente por conta disso que você comentou no começo. Eles não têm direitos de algumas coisas. Às vezes é uma coisa que eles mudam de propósito, mesmo tendo os direitos, para poder, né, trazer algo novo pra série, um fator surpresa. Mas, assim, ele ser apresentado como um risco iminente. Sei lá, a qualquer momento ele vai sequestrar o Celebrimbor para para fazer o anel. A qualquer momento ele pode, sei lá, matar o rei lá dos elfos. A qualquer momento ele pode dar uma coça, uma pisa no Elrond de quase matar o cara. Então, tipo assim, às vezes não é nem de uma... Questão de morte. Entendeu? Mas, tipo assim, Entendi. Cara, eu senti, mesmo sabendo de tudo isso que você falou no final do episódio, que nenhum daqueles personagens correria um risco de morte, mas eu falei, porra, mano, ele vai aprontar alguma em algum momento. E acabou que a série acabou e ele não fez nada. Eu não vejo problema em relação a isso que você tá falando, porque eu acho que nem foi o foco da série, tá ligado? Eu acho que a tentação... O foco da série não saber quem era o Sauron? Não, então, o foco da série é o mistério em relação ao Sauron. Não de mostrar ele logo de cara e o perigo. Eles queriam segurar a pessoa até o final pra fazer a revelação. Tanto que eu acho bem porca aquela ideia de, tipo assim, fazer o estranho... Revelar que o estranho é o Sauron de primeira, aí depois, no final, fazer aquela volta e botar o eu acho, por exemplo, uma babaquice o que eles fizeram com o estranho. De não oficializar que é um estranho no final da temporada. Você botar a mesma trama de autoconhecimento na segunda temporada. Cara, desculpa. Eles, pra mim, oficializaram que o estranho é o Gandalf. Cara, não tem nada oficial, você não tem nome. A gente tem, por exemplo... Cara, mas o Gandalf, ele não aparece com um nome só na história do Senhor dos Anéis, ele tem vários nomes. Mas o próprio cara... Sim, pode falar, Júnior. Eu acho que, na verdade, não vai ser o Gandalf, vai ser um mago antes do Gandalf. Eu também tô achando que não vai ser. Cara, saiu uma declaração, a gente tá gravando esse podcast hoje, não vou citar a data aqui, mas ontem, por exemplo, saiu uma declaração dos caras na New York Comic Con, os produtores da série, que falaram assim, a gente não falou que é o Gandalf. Os caras estão avisando, a gente não falou que é o Gandalf. Aí, tipo, joga um monte de easter egg. É isso que eu tô te falando. Se eles me enganarem assim, irmão, eu vou xingar muito no Twitter. Olha, na moral. Vocês sabem que os dois podem estar certos. Não, sim. Porque assim... Eu também acho que é o Gandalf. Eu entendi o que o Júnior quis falar. Ele é um mago antes do Gandalf. Isso. O mago antes do Gandalf quer dizer que ele vai se tornar o Gandalf. Não. Essa é a sua interpretação do que ele falou. Eu entendi isso. Porque o cinzento, ele se torna um mago diferente quando vira meio branco. que o mentor que você se refere? Não. O cinzento o Júnior, que eu tô falando. Ah, tá. Então, a gente, antes do Gandalf, a gente tem o Saruman, que é um mago branco.
Entendeu? Saruman merece porrada. Não, concordo. Mas ele é o mago mais antigo que o Gandalf, com mais conhecimento. E a gente viu que esse cara é poderoso como cinza. Então eu acho que ele vai ser tipo um mentor do Saruman. E depois o Saruman vai mentorar o Gandalf. E ele... Obrigado! Obrigado! A Karine, eu já ia falar que a Karine concorda com você, Lohan. Que ela disse o tempo todo que seria o Gandalf. Mas eu acho que falta um pouco de contexto no fato assim, se o Gandalf foi o primeiro, por que o Saruman seria mais poderoso? Porque ele já era branco antes dele. Mas eu não acho que tipo assim, o Gandalf seja o primeiro. Eu não acho. Eu não acho que, tipo assim, ele tá aí de agora. Tipo, ele chegou, mas existem outros magos ali ainda, sabe? Eu acho que o Saruman já tá por ali, o Radagast já tá por ali em algum lugar, os azuis já devem estar por algum lugar. Não, com certeza. Se for o Gandalf mesmo oficializado, porque, tipo assim, quando eu falo de oficializar, eu tô falando de sair das entrelinhas, de sair das referências. É você dar nome aos bois. Mano, em nenhum momento, assim, por exemplo, ele lembrou, meu nome é Gandalf. Não, ou então, tipo assim, um outro nome que o Gandalf possa ter usado. Ele agora, não tipo sabe assim, o nome dele ainda. Então esse que é o mas problema. É isso que eu tô falando. É repetir a trama na segunda temporada de autoconhecimento, de autodescoberta. Poderia botar ali a Elanor pra falar assim, pô, por que a gente não inventa um nome aqui pra você agora? Poderia ter inventado uma babaquice dessa assim, pra explicar. Agora, tipo assim, quando eu falo não oficializado, é justo você manter nas entrelinhas. Aí, por exemplo, chegando numa segunda temporada, você fala que não é o Gandalf, vamos supor, você fala que é o Saruman. Porra, olha o público que você enganou, mano. Tá ligado? Cara, sim, mas eu não acho. Tipo assim... Eu também acho que é o Gandalf. Cara, não é possível, cara. Mas pra mim, se não tá oficializado, tipo assim, pode ser qualquer coisa no futuro. Mano, aí eu vou xingar muito no Twitter. Porque não é possível, cara. Eles pegam e botam a ligação do estranho com os pés peludos. Aí, tipo, a gente sabe que é o Gandalf que leva os hobbits, os antepassados do Hobbit, pro condado. Aí ele sai com a Elanor. Aí ele fala a mesma frase, sempre siga seu nariz. Aí, mano, não é possível que eles vão fazer isso tudo e chegar no final e falar assim, oi, esse aí é o Radagast. A Radagast é o caramba, irmão. Mas olha só, o que você falou? O Gandalf leva os hobbits para o condado e ele levou só uma. Mas agora, cara, a gente tem uma... Não, eles prometeram, assim, foi dito que eles prometeram voltar para os pés peludos. Sim. Então isso aí eu acho que vai acontecer. Os hobbits nem o nome ainda não tem, ainda é pé peludo. A menina lá não vai deixar ela não vai deixar a família de lado. Você pode demorar, ela pode ficar adulta, velha, mas eu acho que um dia ela volta. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu sei que é o Gandalf. Eu sei. Mas enquanto não estiver oficializado, meu nome é Gandalf ou qualquer outro nome que o Gandalf tenha usado, se não for especificado isso pra mim, eu vou deixar uma pontinha de dúvida, porque se não for... Eu sigo como Francisco. Eu tenho para mim que é o Gandalf. Eu concordo com a Karine, com os pontos que ela levantou, com o que o Lohan... Ele tá concordando para não apanhar em casa, hein, galera? Eu pensei nisso. Eu concordo com os pontos que o Lohan levantou, mas como o Francisco disse, enquanto não confirmarem, cara, eu não sei em que ano o Gandalf nasceu, o que ele realmente participou ou não na Terra-média. Dizem que nessa época ele ainda não era nascido lá. Por isso que eu falo, talvez seja um mentor dele, seja alguém anterior. Principalmente, se a gente for ver o estranho, ele não tem um cajado dele. É alguma coisa que ainda seria introduzida ou que ele perdeu. Então, enquanto que aquelas bruxas que foram atrás dele já tinham um cajado, só uma delas. Será que isso é só um acessório ou realmente é importante para a magia deles? E eu já vi também falando, tipo assim, de frases específicas que certo personagem falou. Eu já vi casos de personagens utilizarem frases que eram dos mentores. Exato. Por exemplo, Cobra Kai. Cobra Kai a gente vê isso direto. É toda hora o Daniel parafraseando o Sr. Miyagi. Por quê? Porque eram frases que na cabeça dele fazia sentido que o mentor dele usava. Ué. Então, assim, é uma filosofia. Ele transformou numa filosofia. Exato. Entendeu? Não fala isso. Eu fui muito educado de falar pra você que eu fingi que entendia seu ponto.
Seja educado comigo também. Não, mas então, não, brincadeiras à parte. Não, eu vou te falar, eu Entendo o seu entendo o ponto, que vocês estão querendo dizer. Vocês não estão querendo se decepcionar lá na frente. Exatamente. Exatamente, beleza, mas Tô me cara... precavendo. Eu particularmente, eu acho que, gostaria tipo assim, dessa reviravolta. De lá eu na não frente eles gostaria. falarem, Eu acharia... ele não é o Gandalf. Sinceramente, Eu gostaria aí eu que fosse acharia tudo uma parada porca. Porque eu acho que o Gandalf já teve muito destaque em Senhor dos Anéis. Mas não é... Cara, mas E a gente tá falando de uma raça de magos, mano. Tem muito mais além de Gandalf. Ele tem que ter destaque, cara. É o Gandalf, tá ligado? Ele é tipo... É igual o Animais Fantásticos com o Dumbledore, pô. É tipo assim, você vai contar uma história numa época em que o Dumbledore, o maior mago vivo, existiu, e você não vai mostrar o Dumbledore? É a mesma coisa com o Gandalf. Mas a questão não é não mostrar, a questão é dar foco. Eu acho que o Gandalf ele já foi muito o B10 dos magos. Eu acho que os magos todos, é só porque vocês têm essa ideia do Gandalf. Eu falo isso porque eu não sou fã louco igual a galera é. Puxa saco do Gandalf. Eu acho o Gandalf, inclusive, que ele não faz praticamente quase nada em Senhor dos Anéis. Mas o Gandalf Essa tem é verdade. Poder. Não, pra mim o Gandalf agora, tipo tem assim, poder você tem uma raça. É você tem uma raça super poderosa. E você foca só no Gandalf. Cara, mas você tem que entender o seguinte: o Gandalf, pra mim, ele tem um poder que é o que a Galadriel queria ter, que é inspirar as pessoas. E ele é importante por causa disso. Ele que faz os povos ali ir pra guerra. Então, tipo assim, tem que ser ele. Por que você vai introduzir o Saruman pra ser um vilão depois lá no final pro... Mas aí é que tá a questão da subversão do personagem. Mas aí é uma subversão. É isso que eu queria chegar. Ele tem não, a aí é dele, o que eu queria... Calma, deixa eu falar. É uma questão que eu queria chegar. É uma subversão eu tô gostando, porca. Hein? É uma subversão porca. É uma subversão porque, assim, da mesma coisa que você faria que fez com o Jon Snow lá em Game of Thrones. Lá em Senhor dos Anéis, temporadas e anos com o Jon Snow sendo o herói, pra no final você tacar na mão da Arya, matar o Rei da Noite, e tu fica tipo assim, meu irmão, tu reviveu o cara pra nada? É a mesma coisa que você ficar. Mas tá o com Gandalf referência do tá Gandalf. sendo revivido. Inclusive, se for ele, eu acho que ele tá sendo mal utilizado. Porque estão usando o personagem. Porque eu acho que estariam usando um personagem numa época onde ele nem era nascido, poderia dar foco pra outro. Não, isso aí, beleza. Mas aí, por isso que eu tô falando. Você querer construir um personagem, aí eu super concordo com você. Ele não é uma época que tem relatos que ele tava já ali, né? É uma história completamente diferente. Você introduzir um outro personagem. Agora, você vai introduzir um personagem, tacar referência pra cacete do Gandalf nesse personagem, pra no final seu Radagast ou Saruman, aí você tá de sacanagem com a minha cara, irmão. Olha, mas, tipo assim, eu tava pensando pra trás. Um professor do Gandalf ou Saruman. Sim. Mas se for o Saruman, é exatamente o que aconteceu com o Halbrand. Mas assim, porque tipo, o que eu vejo muito, quando eu vi O Senhor dos Anéis, que inclusive eu vou citar aqui pra vocês, foi tipo uma semana antes de estrear, e olha que eu assisti a versão estendida, hein? Eu assisti uma semana antes de estrear Anéis de Poder. Comecei, né? Acabei acho que um dia antes. Falo pra vocês, quando eu vi o Saruman ali, e eu vi todo o desenvolvimento do Gandalf durante o Senhor dos Anéis, e o Saruman, depois que ele é revelado como o cara que se corrompeu, ficar de lado, eu falei, mano, eu preciso ver o Saruman quando ele era bom. Porque, sabe por quê? Porque eu quero que mais pra frente mostre como era a relação dele com o Gandalf enquanto ele era bom. E principalmente, aonde que foi essa curva? O que fez o Gandalf continuar e ele não. Exatamente, então, tipo assim, eu acho muito mais interessante ser isso, porque acrescenta muito mais a história do Gandalf, inclusive. Eu também. Não, cara, mas eu também quero ver isso. Eu não tô falando que eu não quero ver isso. Eu acho que tem que ter isso, inclusive. Existe a possibilidade nessa narrativa, na narrativa que você quer, ainda existe essa possibilidade. Isso é fato. Não acho justo. Eu acho que é tipo assim, é uma subversão que eu tô falando, é uma subversão porca se o estranho for esse personagem que a gente tá querendo ver isso. Porque, cara, uma coisa é você fazer, criar um personagem e dar uma virada, como foi com o Halbrand. Você colocou o personagem ali, botou ele bonzinho, ainda tem mistérios em volta dele, e ali no final você fazer a grande revelação de que ele é o Sauron. Ok, isso aí tá super beleza. Agora, você pegar o Gandalf e trazer o estranho,
trazer milhões de referências em cima de outro personagem que já existe nessa história, pra no final botar um personagem, sei lá, esse aqui não é o Gandalf, esse aqui é um dos magos azuis, que eu nem sei o nome dos magos azuis. É um dos magos azuis. Aí tu fica tipo assim, porra, sério? Tu criou tudo isso só pra tentar subverter uma expectativa em mim que não vai ser boa, cara. Porque desde o começo a gente já tá falando sobre a subversão de expectativa. Então essa não vai ser eficaz, tá ligado? Se você faz isso, já tá fazendo um conteúdo pra mim podre. Porque, tipo assim, essa dúvida ser sanada dessa forma é sem graça. A gente vai chegar e vai falar assim, ah tá, o Francisco estava certo então, é subversão. E é isso. Mano, assim, falando questão de narrativa, eu particularmente eu queria que tirasse um pouco do foco do Gandalf, porque eu acho que já foi muito utilizado em níveis de poder, sabe? É tipo assim, a parada dos pés peludos. Mano, aqui você já sai da parada você já sai do foco dos bolseiros. Saca? Então, tipo assim, e você construir narrativas de antecessores, eu acho isso, porra, do caralho, até chegar um ponto que você vai apresentar aquele personagem e ele vai brilhar da forma que ele tiver que brilhar. O Saruman, cara, ele dá uma pisa no Gandalf no primeiro filme, do Senhor dos Anéis, e depois, tipo assim, ele só fica lá na torre olhando as coisas acontecer, não participa mais de nada. Então foi a partir daquele. Aí talvez seja uma parada de tipo assim, memória fresca. A minha tava tão fresca ao ponto de eu querer ver muito mais daquele personagem. E ele me chamar muito mais atenção. Foi o que o Júnior falou no começo do episódio. Questão, ele teve uma experiência lá atrás, que ele começou bem antes, ele já acompanha esse mundo há muito tempo, você bem mais depois que ele e eu mais depois que você. Então, tipo assim, às vezes também é uma questão de memória, sabe? O problema é que assim, a série, ela deixou muito. Ela tá muito no meio. O Silmarillion fala de muito antes e o Senhor dos Anéis fala de depois. Esse meio do caminho tem muito espaço para se trabalhar. O meu medo é se a gente vai entrar em coisas desnecessárias para o universo. Por exemplo, quando se falou em Hobbit, todo mundo achou que ia se botar o Tom Bombadil, que é tipo uma comédia que tem dentro da história. Se a gente vai cair nessas besteiras. Eu rezo para que não. Para que a gente foque no que realmente é importante. E principalmente eu estou curioso pelo que vem em seguida. Se a gente vai realmente para a ordem lógica, que são os anéis dos anões agora, ou se a gente vai para os anéis dos humanos. Porque até no início do Senhor dos Anéis fala, né? Os elfos forjaram 3, os anãos forjaram 7 e os humanos ganharam 9. Não foram eles que forjaram, foi alguma outra raça. Então eu quero ver se essa conexão vai continuar forte com os elfos ou se eles vão se conectar agora com os anãos para receber os anéis dos anãos, né? E isso eu acho que é a minha maior curiosidade, de onde vão vir os anéis dos humanos. Eu acho que sai muito mais assim, falando especificamente da narrativa que foi apresentada agora, ser dada pelos elfos. Sim. Visto que, né, a Galadriel foi lá, fez todo aquele alvoroço em Númenor e ela conquistou uma galera lá. Mas tu viu o que aconteceu? Ela fez isso, catou o Halbrand e meteu o pé. Sim. Entra numa questão que a gente tinha conversado, eu e o Francisco, sobre a questão da supremacia das raças, né? Sim. Então, qual seria realmente a raça que iria fazer isso, né? Que iria pegar e ser justa e daria um poder para uma outra raça menor. Porque falou que toda raça que existe, tanto o Senhor dos Anéis, Harry Potter e tudo mais, uma quer ser superior à outra. Superior à outra, né? Então, assim, a gente vê muito de supremacia. Os elfos se achando superiores aos anãos, os anãos aos elfos, os elfos aos humanos e por aí vai. Isso aí. Quero ver quem vai chegar nesse... de fato, quem vai chegar nesse ponto, assim, de ter o estalo e falar, não, mano, é tudo igual aqui, ó. E por que a minha dúvida? A Galadriel vai ficar puta agora porque foi traída pelo Halbrand. Será que ela ainda vai confiar em um humano?
E quando o Númenor descobrir também, né? Será que eles não vão culpar Galadriel por algum evento futuro? Sim. Que o Sauron... Alguma desgraça que o Sauron venha cometer? Porque, tipo, ele adentrou Númenor, mano. Foi o local onde ele ficou mais tempo. Pra ele fazer uma desgraça ali, porque ele já passou a conhecer muita coisa dali. Pra ele fazer uma desgraça ali e a galera culpar Galadriel, 2 palitos, mano. Eu vi que os showrunners falaram que essa segunda temporada o foco vai ser muito na ascensão do Sauron e mostrar que de todo o Sauron não era ruim não, cara. Porque, tipo assim, é uma frase até que, se eu não me engano, tem no Senhor dos Anéis, que no começo ele fala, no começo o Sauron não era ruim. É tipo, no Silmarillion, é tipo a Bíblia. Ele é Lúcifer, tá? Ele tava lá, ele bota muito essa coisa, tipo um coro. Todo mundo tá querendo cantar música gospel, chegou o Sauron e falou, quero tocar um rock. Aí todo mundo distrata ele por isso, porque ele quer algo diferente. Ele não era ruim, ele só era diferente. Aí ele fala, beleza, vocês estão certos porque são maioria, legal. Eu vou dominar vocês e agora o certo vou ser eu. É tipo por aí. É a tal da ditadura. Mas assim, pra gente dar uma finalizada aqui nesse episódio, assim, falando especificamente, você, o Júnior, eu gostaria de saber, tipo assim, você num paralelo, eu e o Lohan, nem tanto, porque a gente não chegou a acompanhar essa obra literária. Mas assim, você especificamente falando, atendeu a expectativa, a tua expectativa de você que acompanhou, que você leu a obra, assim? Atendeu na parte dos anãos com o Elrond, atendeu nos pés peludos, mas tem algo faltando realmente na da Galadriel com os humanos. É o que o Lohan tá falando. Enrolou e não entregou. E eu, sinceramente, não sei o que tinha para entregar. Porque a personagem da Galadriel, quando ela é apresentada nos filmes e até nos livros, só se fala que é uma elfa poderosa. Mas não entra muito no detalhe do tipo, o que ela fez, sabe? Então eu não sei até onde que era importante ter tanto foco nela, dela ser... Porque, inclusive, uma fala do Halbrand me deixou muito encucado, que ele fala, eu vou fazer todos saberem que foi você que me fez chegar até aqui. Isso foi muito bom, inclusive. Adorei. Mas onde é que tá isso nos filmes? Eu não vejo um arrependimento dela de dizer que o mal cresceu por causa dela. Eu não vejo ele ou os exércitos dos Uruk-hai e tal. Ia ser foda se, por exemplo, uma raça de orc tivesse o nome dela. Aí ela fala, não, é porque ela me fez chegar até aqui, então os mais inteligentes têm o nome dela. Mas não tem. Assim, e uma nota pra série? Nota pra série eu dou um 3. Então, eu fiz a crítica express da série, né, lá na Cinerama. E eu fui bastante atacado, porque quando eu falava mal, aparecia a galera que gostava e me atacava, e quando eu falava bem, aparecia os que não gostavam. E principalmente os que não gostavam são os piores, né? Sim. Porque, assim, gente, eu acho que você tem um motivo pra você não gostar de uma parada, tá tudo bem. Agora é o que a gente volta lá pro episódio da She-Hulk. Você não gostar só por protagonismo feminino, então o problema é você. A gente deu aqui várias razões pra problemática do protagonismo da Galadriel, mas a personagem em si, ela não é o problema. O problema é que a forma que a série decidiu contar a história dela e dar esse protagonismo pra ela foi falho, pelo menos na minha visão. Sim. Tirando isso, eu acho que a série tem muito coração. Eu acho que é uma série divertidíssima de assistir. Principalmente quando sai desse foco de Númenor ali. Eu acho que, cara, eu fiquei encantado com a raça dos pés peludos novamente. Porque eu gosto dos hobbits, mas o hobbit quando eles aparecem lá no Senhor dos Anéis, é aquela raça boêmia e tudo mais. Eu acho que o Senhor dos Anéis do Peter Jackson, eles me encantam muito mais com os anãos e com os elfos do que com os hobbits em si. E aqui eu fiquei muito encantado com os pés peludos. Eu queria ver muito mais deles e eu me diverti muito quando o foco da série ia pra essa raça e quando ia lá pros anões também. Então eu fiquei bem feliz com isso e eu espero que a série melhore nessa segunda temporada. Os hobbits é a turma da Mônica
E o pé peludo é quando a gente vai pro Chico Bento. É um bom paralelo, é um bom paralelo. Mas, cara, eu gostei, assim, como eu falei pra vocês, a temporada ter sido mais lenta me ajudou bastante, né, nessa questão assim de que eu conhecia pouco esse universo. E olha, que comentando hoje eu lembrei até de mais nomes do que eu achei que iria lembrar, porque eu falei pro Lohan, gente, são nomes muito difíceis, eu vou ter que fazer uma relação aqui com fotos e texto. Você só esqueceu do Theo. Só esqueci do Theo, que é o mais comum e é o que eu sempre esqueço. Eu chamei de Tiririquinha, que ele parece o Tiririca. Lembro. Mas, cara, E é isso, mano. Eu só não. Uma coisa que me incomoda, assim, duas, na verdade. A questão da Galadriel, né? Também concorda que é senso comum entre a gente que falta algo na história dela. Sim. E eu acho que falta ela sair dessa bolha um pouco do luto. Sabe? Agora que ela descobriu quem é o Sauron, acho que ela tem que deixar esse luto de lado e esquecer o passado e focar no futuro. Agora que ela queimou aquela adaga, eu acho que ela esqueceu de vez. Completamente. Tem que ter esquecido. E outra coisa que eu não gostei muito foi a questão do final. Sim, a criação dos anéis eu acho que poderia ter deixado o foco para a criação. Cara, se você pega, sei lá, vamos supor que são 5 temporadas para Senhor dos Anéis. Você faz uma de introdução, você faz a segunda para trazer para a criação dos anéis dos elfos, a terceira para os anéis dos anãos e a quarta para os anéis dos homens. Aí o último você finaliza. Porque ficou uma parada muito lenta durante a temporada para no final os anéis serem criados assim. Cara, o Sauron ele poderia ter ficado infiltrado muito mais tempo. Era parada de 2, 3 episódios no mínimo. Ele ficar ali e o Celebrimbor tentando descobrir uma forma de fazer o... Como é que é o nome da pedrinha? Nifril. Como? Nifril. Isso, Nifril. Então, tipo assim, nossa, pedrinha. Achei que você tava falando das joias. Me senti agora no Jacarezinho aqui no Rio de Janeiro. Mas, enfim, cara, e é justamente isso, sabe? Cara, você ter ali, porque eu não conheço, mas eu li um pouco. Eu li não, né? Eu vi no jogo As Sombras de Mordor. Que o Sauron, ele ficou ali como elfo, cara, sondando o Celebrimbor. Tipo assim, não, faz isso aqui. Ele ficou praticamente como uma voz de consciência. Sim. E ia ser muito foda ver essa relação antes do Sauron raptar o Celebrimbor pra fazer o Um Anel. Então, tipo inclusive, uma expectativa que eu tinha, quando eles falam, a gente vai ter... O único momento assim que você falou, o terror por ele estar ali perto deles e tudo mais, na hora que derreteu a adaga, eu achava que ele ia roubar o ouro. E com esse ouro que ele ia fazer o anel dele. Achava que ele só ia... Imagina, um anel ser feito com a adaga dela. Mas, cara, aí é o que eu falo da questão narrativa. A série, vamos ser sinceros, a série focou na criação de Mordor. Ela focou nisso. Porque ela tinha necessidade de fazer a Galadriel tirar o pessoal lá de Númenor pra vir pra ali pras Terras do Sul. E, tipo, é a parte que é realmente a menos interessante. Aí criou Mordor, acabou toda a história desse núcleo. Tu vê que acabou a história desse núcleo. Aí eles têm que correr em um episódio pra fazer a questão dos anéis, pra fazer a revelação do Sauron. Tipo, se eles pegassem e fizessem o vulcão explodir no 5º episódio, a partir do 6º, ele já começava a trama lá com os elfos, com o Sauron ali manipulando ele de alguma forma. Então, é essa questão que eu falo. Eles precisaram encher linguiça demais para ter uma temporada de 8 episódios, cada um com 1 hora, para chegar no final e correr. Coisa que a Marvel tá fazendo também, que a gente tá falando aí o tempo todo. E assim, tem um ponto que te incomodou, mas eu vejo ele em quase todas as obras cinematográficas do Senhor dos Anéis. Tem até no primeiro, né, na Sociedade do Anel, que em alguns momentos tem cenas que parecem que ocorrem ao mesmo tempo e tem lapso temporal entre elas. Quando foi o lance do ataque lá e o navio ainda estava partindo, se entende, né, pelo fato deles terem conseguido chegar, que partiu muito antes. Muito antes. E a gente só ficou sabendo depois. Por exemplo, na Sociedade do Anel,
tá lá o Aragorn com os hobbits na pousada. Mostra simplesmente os espectros chegando e metendo a espada ali. Até o Pippin olha com uma surpresa, como se ele tivesse entrado no quarto que ele estava. Eles já estavam em outro quarto. Eu acho que tentaram, principalmente nesses 2 últimos episódios, fazerem várias referências às cenas dos filmes. A hora que a Galadriel está escondida com o Theo e o Orc está tentando cheirar, é uma cena que os hobbits estão escondidos e o espectro para em cima e fica procurando. Eu acho que tentou fazer muito disso e talvez tenha ficado um pouco forçado. Então, nesse caso, o pecado em si, ela tá na montagem, né? Sim, botaram assim. É o que eu falei e eu até escrevi na crítica isso. Eu acho que um dos problemas da série é tentar replicar o que o Peter Jackson fez. Se ela tivesse realmente se desvencilhado disso, ela teria ido... Se fosse canon, né? Se fosse canônico, até faria sentido. Mas não é e não faz. Eles não querem ligar o filme com a série. A série com o filme, no caso. Pelo menos pela declaração deles, eles não querem fazer isso. Mas vai ligar. A própria escolha cara, narrativa. Pra mim, a última cena tem que ser eles cortando o dedo do Sauron lá e o Isildur não queimando o anel. Tem que ser isso. Porque... Sim. Mas assim, chegou a dar nota, Júnior? Foi 3, né? 3/5. 3. E você, Lorna? Eu vou dar... Eu ia dar 3 também, mas aí agora eu pensei melhor e vou dar 2,5. Não acho a série ruim, gente. Não acho a série ruim. Não, assim, 2,5 ela tá no médio, tá bom. Eu me diverti de verdade assistindo. E eu acho que ela é uma fantasia de muito coração mesmo. Eu gostei bastante. E eu tô gostando muito que a cultura pop agora desse tempo tá voltando com as fantasias épicas. Então, eu quero muito ver a segunda temporada. Eu quero muito ver o desenrolar do Sauron, porque eu acho que a revelação, apesar de ter sido, né, assim, não foi tão legal como poderia ter sido. Eu acho que o Halbrand como Sauron, ele tem um... ele tem um que a mais, sabe? Ele tem uma coisinha que ele, como vilão, eu acho que funcionaria. Então, eu quero muito assistir isso e eu tô ansioso pra segunda temporada. Mas por conta dessa narrativa, por conta dessa montagem e pelo esse excesso de conteúdo desnecessário em alguns episódios, eu dou 2,5. Eu fecho o Senhor dos Anéis fácil aqui eu fecho numa nota 4, porque pra mim a experiência talvez assim de uma pessoa que tipo finalizou o Senhor dos Anéis na primeira experiência um dia antes, a minha memória estava mais fresca assim, talvez eu não tivesse tanta expectativa, né? Então assim, e a questão como eu falei, a lentidão pra você foi um pouco de problema, pra mim não foi nem tanto. Tanto que eu consegui assistir os episódios 1h da manhã e você nem, sabe? Mas assim, faz total diferença. Então assim, mas pra tirar esse um ponto do 5 fechado, é a Galadriel, essa questão da narrativa ser assim um pouco apressada no final para compensar a perda de tempo no meio, que apesar de eu ter gostado do tom assim mais lento, o final não conversou com toda a temporada, sabe? Entendi. Então é isso. É só por isso mesmo que eu tiro nota, e eu não quero ficar vendo paisagem mais não. Tô afim mais não. Isso aí vai ser complicado, cara. Não, tipo assim, se você tá viajando, se o personagem tá viajando e eles mostram a paisagem, show. Mas toda hora que volta pro mesmo núcleo, eles têm que mostrar a mesma paisagem. Foi pra Númenor. Eles, cara, é uns 20 segundos só da câmera passando por Númenor. Pelo menos, no episódio final, tem o porquê das bandeiras negras. Ah, não, isso sim, isso eu entendi. Mas, pô, não, e o pior é que isso foi ficando um pouco de lado no meio da temporada pro final. Mas na segunda eu não quero que volte com isso. É muita perda de tempo, mano. E eu não quero mais ver Galadriel montada no cavalo, correndo por aí, solta. De ponta cabeça no cavalo. Eu vi, agora vamos aqui, ó, denúncia. Eu vi um monte de gente... Calma aí. Eu
Mas é isso aí. Então, ó, queria agradecer aqui novamente o Júnior por participar desse episódio. Já estendo o episódio, caso queira, House of the Dragon, daqui 2 semanas. Com certeza estarei por aqui. Tá? Muito obrigado pelo convite. Sempre bom poder estar aqui com vocês. Na próxima, tentar combinar com o Mozão, com a Karine, para ela estar aqui desde o início para participar. Tá? E eu sei que a gente vai entrar em alguns pontos que a gente já debateu nesses dois, pela questão do protagonismo feminino, que é muito importante nessas séries que estão chegando. Sim. E acho que a gente vai curtir bastante de falar aí do House of the Dragon. Sim, deixa as tuas redes sociais aí pra galera, cara. Então, nosso Instagram é o @nerdoloucos, loucos com 2 Os no Loucos. A gente está principalmente no Instagram e na Twitch, e em breve a gente está voltando aí com o site e YouTube, tá? Mas manda um olá lá, segue a gente no Instagram, que tem muito conteúdo maneiro, principalmente sobre esse universo dos quadrinhos e de todas as adaptações que estão chegando aí nos cinemas e nas séries. Sim, inclusive vai ficar na descrição aqui o @ deles, né? Algumas informações deles. E também aproveitar para falar aqui que sobre o conteúdo de vocês, eu gosto muito do que vocês fazem com resumo de algumas histórias, inclusive do Injustice, eu tô acompanhando. E Lohan, mais uma vez aí, obrigado aí pela ajuda aí nessa jornada aí, porque o cara é meu co-host aqui, e sem ele eu não ando não, gente. É isso aí, gente. Até a próxima aí. Foi bom o papo, gostei. Eu acho que esse papo aqui rendeu mais do que o outro, inclusive Sim. porque discordar faz bem, né, cara? Faz bem. E depois cair na mão faz parte também. Quando eu encontrar ele, a gente vai cair na mão. Lembra daquele dia que tu gritou comigo na live que tu falou que queria que fosse o Gandalf? Irmão, você discordou que é o Gandalf? Então, mas é isso aí e vamos pro próximo. Eu quero muito falar sobre House of the Dragon também, que apesar de gostar muito, eu estou com algumas problemáticas, assim como eu tenho algumas problemáticas com o Senhor dos Anéis. E tá indo completamente no inverso aqui. Se Senhor dos Anéis era muito lenta, House of the Dragon tá indo a 1000 por hora, rápido. Montado na veiga, ceguinha. Correndo décadas. Pois é, um voo de dragão ali, literalmente, vai rápido. Mas é isso aí, galera. Ó, sigam a Cinerama nas redes sociais, @Cinerama Clube em todas elas, inclusive no TikTok. Estamos aí, né, com o canal no YouTube. No YouTube. Comentem, curtam, compartilhem tudo que vocês puderem compartilhar da gente aí do Nerdoloucos. E o site está voltando também, portalcinerama.com.br. Fiquem de olho lá, porque se Deus quiser vai vir muito conteúdo para vocês aí. Quem sabe em dezembro uma coberturazinha da CCXP, né? Esqueci de falar. A gente já está confirmado CCXP, tá? Então, Nerdoloucos está confirmado aí, hein? Então eu espero muito encontrar com você lá, hein? E a gente está esperando resposta aí da Approach, que negou a gente no Rock in Rio, mas isso aí a gente entende. Né? A gente busca entender. Mas na CCXP não, pelo amor de Deus. Já credenciaram a gente em 2019 e negar agora não faz Exatamente. Sentido. A gente também foi em 2019, espero estar lá com vocês mais esse ano. Com certeza. Inclusive lá, ó, já adianto aqui para vocês, pra gente finalizar, tem podcast programado para todos os dias de CCXP, se a gente estiver lá no elenco, no evento. Então, presencialmente estaremos todos para gravar um podcast super especial para vocês. Então é isso aí, galera. Perfeito. Muito obrigado. Até o próximo episódio. House of the Dragon vindo aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima.